eles estão agora desesperadinhos. Acabou a risadinha, acabou a piadinha. Aí como agora perdeu a graça e eles viram que a parada é séria, estão indo agora para cima do Eduardo, bloqueando o passaporte do líder da oposição mais conhecido no exterior. Olha, a pessoa deve ter cocô no lugar do cérebro, né? Tá na mira das sanções Magnitsky. Moraes vai ser o primeiro. Gonê tá na mira também. Amanhã à noite será grandioso, anuncia Trump. É isso mesmo. O presidente norte-americano prometeu uma bomba para a noite desta terça-feira. Sem dar maiores detalhes do que se referia, a publicação na rede social foi em meio a negociações de paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e também às vésperas de tarifar Canadá e México. Na última sexta-feira, o republicano recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. Porém, os líderes tiveram uma discussão que resultou no cancelamento da reunião, na qual previa a assinatura de um acordo envolvendo minerais ucranianos. Qual será a bomba que Trump vai soltar dessa vez? Elon Musk toma conhecimento do caso de brasileira que foi alvo de Moraes. É isso mesmo. O empresário e conselheiro sênior do governo de Donald Trump, Elon Musk, comentou nesta segunda-feira um post que repercute uma reportagem da Oeste a respeito do caso de Flávia Cordeiro Magalhães. Flávia é uma brasileira naturalizada norte-americana que teve sua conta na plataforma X bloqueada no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na publicação, Musk classificou o incidente como problemático. Segundo ela, sua conta na rede social foi bloqueada sem aviso prévio, em fevereiro de 2024. E ela ainda teve a sua prisão preventiva decretada pelo STF. A decisão estaria baseada na alegação de uso de documento falso ao ingressar no Brasil, apesar de a sua entrada e a sua saída do país terem ocorrido de forma legal. Outro ponto controverso do caso é que Flávia foi alvo de mandado de prisão mesmo sem ter sido notificado oficialmente. A ordem judicial incluiu tanto seu nome no passaporte brasileiro quanto no norte-americano. Para sua defesa, a decisão do STF viola a soberania dos Estados Unidos, uma vez que um cidadão norte-americano estaria sendo perseguido judicialmente em outro país por suas opiniões políticas. Elon Musk tem se manifestado frequentemente sobre casos de injustiça no Brasil, criticando as ações do judiciário que, em sua visão, extrapolam os limites legais. Ele chegou a afirmar que tais medidas representam um abuso de grau extremo e que a lei está violando a lei no Brasil. E Eduardo Bolsonaro prevê o confisco de seu passaporte. É isso mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro acredita que deve ter o passaporte retido por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que impediria ele de viajar aos Estados Unidos. O parlamentar busca provar para o governo de Donald Trump e outras autoridades norte-americanas que Moraes e o judiciário brasileiro perseguem o ex-presidente Jair Bolsonaro e atentam contra a liberdade de expressão. No último sábado, Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre um pedido do PT para que o deputado seja investigado e tenha seu passaporte apreendido. Os petistas alegam que o deputado cometeu crimes contra a soberania nacional e patrocinar retaliações contra o Brasil e o próprio Moraes durante suas viagens ao EUA. Em pronunciamento, Eduardo Bolsonaro afirmou que há um jogo combinado entre Moraes e PT e PGR e que a maior probabilidade é que seu passaporte seja confiscado. A única saída para o deputado seria Donald Trump lhe fornecer um passaporte americano. Você já leu a peça do deputado petista que ensejou o pedido de apreensão do meu passaporte por parte do Alexandre de Moraes? Ele cita o Alexandre de Moraes em 5 oportunidades nessa peça. Então já é uma excrescência. A pessoa que, teoricamente, se diz vítima, ele mesmo, a vítima, recebeu essa peça e está pedindo uma sanção contra mim. Obviamente, né? Isso não tem nada a ver com a possibilidade de eu ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Afinal de contas, né, eles sabem que nessa posição, muitas portas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, se abririam para mim. E é um perigo para todo regime uma pessoa denunciar os crimes que esse regime tem feito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na peça. Em determinado ponto ele fala:
Desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump, já esteve nos Estados Unidos em 3 ocasiões, eu, no caso, com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar naquele país. Bem, essa proposta é uma proposta antiga do deputado Darrell e ela foi feita depois em coautoria com a deputada Maria Elvira Salazar. Foi representado, inclusive, esse ano esse projeto de lei. E o próprio deputado Darrell, ele fala no Alexandre de Moraes que como uma inspiração para o projeto. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example. But é uma conduta do Alexandre de Moraes, não é minha. Agora, o que se espera, né? Eu acho que é loucura você esperar que uma pessoa vai cometer tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo e vai ficar ilesa e tendo entrada no país que é símbolo das liberdades, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Não combina. Agora, se vocês quiserem realmente saber o que é uma ação criminosa, veja quem é que está sendo julgado originalmente na Suprema Corte do país, que deveria ser o tribunal para guardar a Constituição e condenando senhorinhas à cadeia e perseguindo opositores sem direito à legítima defesa e fora do devido processo legal. Dentre os vários casos, poderia citar aqui Daniel Silveira, ministro Anderson Torres, né, o próprio jornalista Paulo Figueiredo, que nunca foi citado. E passaporte. E aqui na testa do petista ele segue, né? Conforme exposto, alhures, o deputado nem deve saber o que é alhures, o representante, mediante grave ameaça minha, articula a aplicação de sanções extremas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, aquele que está se sentindo ofendido com a minha conduta, mais uma vez, é o que vai me julgar. É tipo você ter de repente, uma briga com os vizinhos, e quem vai julgar você é o teu vizinho com o qual você está brigando. Como é que você acha que vai ser a decisão dele? Vai ser a favor dele ou vai ser a favor de você? É por isso que numa democracia saudável existe uma coisa chamada sistema acusatório, onde 3 pessoas distintas exercem as funções de um julga, um defende e o outro acusa. É para que ocorra uma imparcialidade, para que ninguém se contamine com paixões e emoções dentro desse processo. É para que ele seja justo e honesto. Isso daí é exatamente tudo que está faltando nesses absurdos de julgamentos feitos por Alexandre de Moraes, onde ele, ou às vezes um de seus colegas da Suprema Corte, abre um inquérito, uma investigação, que por si só já é uma aberração. Depois daí começa um processo. Eu achava que o processo judicialiforme tinha acabado com a Constituição de 1988, que isso daí era coisa da ditadura, tão criticada por esse tipo de pessoa, né? Mas no Brasil segue ocorrendo esse tipo de coisa. E as atrocidades vão mais adiante, né? Além do absurdo como a morte do Clezão, onde havia 3 pedidos já de soltura dele e Alexandre de Moraes deixou passar meses. Isso sim, uma responsabilidade que tem que ser apurada, né? O assassinato de uma pessoa que sequer foi julgada e apodreceu na cadeia, perdão das palavras, e faleceu na cadeia. Isso daí sim tem que ser julgado. E o deputado petista termina, né, na parte dos pedidos. Face ao exposto, requer-se que né, proceda-se a instauração de procedimento de investigação criminal para apurar em tese a prática do crime dos representados, escrito acima, e depois ofertada a denúncia ao STF. PE, a adoção de medidas administrativas, civis e pertinentes em função das responsabilidades pelos crimes em tese delineados na presente representação. Né? Crimes, viajar para os Estados Unidos e fazer o seu trabalho. E C, a avaliação diante da tentativa de embaraçar as investigações, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, ele basicamente está mais uma vez corroborando o que eu estou falando aqui, que o Alexandre de Moraes, ele é vítima, julgador e, por que não dizer, né, acusador, porque ele pode muito bem ter armado esse joguinho combinado com os deputados do PT, porque ficou muito estranho, né? Os deputados começam todos eles a falar o mesmo discurso, mesma coisa. Gleisi, Lindbergh, Paulão, Rogério Correia, pá. Aí, no dia seguinte, eles apresentam uma representação e um dia depois Alexandre de Moraes,
Vamos aqui pedir à PGR para analisar esse pedido. Afinal de contas, né, os deputados do PT são pessoas imparciais, acima do bem e do mal, que podem perfeitamente trazer essa demanda aqui à corte. Afinal, isso daí não é uma disputa política. Não são deputados da esquerda tentando calar o deputado da direita. Meus amigos, isso reforça demais a nossa condição de república de bananas que torna o Brasil. Esse país onde o presidente defende o Hamas, onde o Alexandre de Moraes faz o que quer, e aí eles falam qualquer coisa, e tudo para eles é constitucional, é legal, é só eles falarem. É realmente igual ao rei da França, Luís XIV. Né? O Estado sou eu. A gente está aqui para provar que não. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Moraes pede análise da retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro à PGR. Claro, prego que se destaca toma martelada. Eles sabem muito bem das articulações do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Enfim, então agora o Moraes está pedindo a análise da retenção do passaporte do Eduardo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, quer dizer, eles estão agora desesperadinhos, vocês viram, né? Agora todo mundo fazendo discursinho, com aquela cara, né? Ninguém mais está dando risinho, aquele risinho de canto de boca, ninguém está dando mais, agora está todo mundo com semblante sério, né? Alexandre de Moraes lá, serião, Barroso fazendo discursinho, serião, né? Acabou a risadinha, acabou a piadinha, perdeu a graça, né? Viram que a parada é séria. Aí perdeu a graça. Aí, como agora perdeu a graça e eles viram que a parada é séria, estão indo agora para cima do Eduardo, como se fosse adiantar alguma coisa. E pior, como se isso não fosse piorar a vida deles. Quer dizer, eles estão ali tentando disfarçar que são uma democracia, que o Brasil é uma democracia, que o Brasil é muito livre, o Brasil é maravilhoso, que não tem perseguição nenhuma, todo mundo pode falar o que quer, ninguém está sendo perseguido. Eles estão fazendo esse teatrinho. E como é que eles pretendem provar para o mundo que o Brasil é uma democracia? Bloqueando o passaporte de um dos maiores líderes da oposição. E pelo menos do líder da oposição mais conhecido no exterior. Olha, a pessoa deve ter cocô no lugar do cérebro, né? O que esse pessoal tem na cabeça? É aquele meme, né? Ah, vamos provar para o mundo que nós somos uma democracia. Ah, tá. E como vamos fazer isso? Vamos confiscar o passaporte do maior líder da oposição. Olha, o pessoal realmente parece que tem cocô no lugar do cérebro. Porque não é possível. Aí tá agora, Moraes pedindo para o Gonê, que, aliás, tá na mira das sanções Magnitsky. Gonê tá na mira também. Moraes vai ser o primeiro. Mas é aquele negócio, né? Quem tem muita responsabilidade na parada, uma dessas pessoas é o Gonê, também pode entrar no bolo, pelo menos da retenção, da suspensão de visto, do cancelamento de visto, com certeza. Então tá lá, foi solicitação do Lindbergh Farias e do Rogério Correia, ambos do PT. Só que parece que só quem assinou o requerimento, pelo menos o que eu vi, só quem assinou o requerimento foi o Rogério Correia. O Lindbergh, eu acho que foi mais esperto, né? Deu o somebody love ali e o outro de bucha assinou o requerimento. O Lindbergh parece que fez a articulação política, mas não assinou. Não sei se depois apareceu algum documento que o Lindbergh tenha efetivamente assinado. O que eu vi foi assinado só pelo Rogério Correia. Aí a acusação. Acusação contra o Eduardo. O Lindbergh falou: o fato é que a prática imoral e reprovável do deputado representado, Eduardo, configura uma verdadeira tentativa de constranger não só um integrante de um dos poderes da República, o Moraes, mas o próprio Poder Judiciário Nacional. Ele
como sempre, ele confunde a figura de um dos ministros como o próprio Poder Judiciário como um todo. Que irá apreciar, se for o caso, as ações penais que envolvem o pai do representado, Jair, e seu entorno golpista, declarou Lindbergh. Aí, olha, o parlamentar o Eduardo ainda recebe acusação pelos crimes de coação no curso do processo, atentado à soberania e obstrução de investigação de organização criminosa. O objetivo é evitar que Eduardo saia do país em uma de suas recorrentes viagens aos Estados Unidos. Olha, meu Deus do céu, eu só lembro daquele meme, né, do professor Olado falou, PQP, o que esse povo tem na cabeça, meu Deus do céu? Eles acham realmente que se eles confiscarem o passaporte do Eduardo e o Eduardo tiver que ficar no Brasil, eles acham que acabou, então, aqui nos Estados Unidos, ninguém vai fazer mais nada, porque, afinal de contas, o Eduardo está no Brasil, né, e não pode mais articular nada, não pode mais fazer nada. Será que eles realmente acham isso? Vamos segurar o Eduardo aqui no Brasil, assim ele não vai lá para os Estados Unidos e não articula. Será que eles não percebem que isso só vai piorar para o lado deles? Que isso só vai escancarar mais a ditadura? Que o pessoal daqui vai comprar o barulho do Eduardo? Será que o pessoal não é burro o suficiente? Quando eu penso que eles são muito burros, eles vão lá e me surpreendem. Eles mostram que eles são ainda mais burros do que o que eu imaginava. É uma coisa impressionante. Vamos lá, crime de coação no curso do processo. Isso aqui eu fiz um print de uma lei chamada Código Penal. Conhecem? Tá lá. Vocês não precisam acreditar em mim. Leiam vocês mesmos o que está escrito no Código Penal. O Código Penal diz o seguinte, artigo 344. Crime de coação no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça. Opa, a gente já poderia parar a leitura aqui. Você não precisa nem saber o que está escrito depois. Se você parar a leitura aqui, você já sabe que o Eduardo Bolsonaro não fez isso. Qual foi a violência ou grave ameaça que ele fez? E contra o que ou quem? Ele bateu em alguém? Ele ameaçou de matar alguém? De tacar fogo? A gente poderia parar a leitura do artigo aí. Mas, enfim, só por amor ao debate, vamos seguir. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Eles estão querendo dizer aqui que o Eduardo Bolsonaro está coagindo o Moraes. Mas vem cá, tem elementar do tipo. O que significa elementar do tipo no direito penal? Aquele tipo ele tem que preencher tudo o que diz o artigo. E o artigo diz que, para configurar esse crime de coação no curso do processo, você tem que usar de violência ou grave ameaça. Se não houver nenhuma dessas duas coisas, o tipo não é preenchido. Ou seja, não há a tal da coação. Qual foi a violência ou a grave ameaça que o Eduardo fez contra o Moraes? Então, não temos crime de coação no curso do processo, simples assim, por falta de elementares do tipo. Qual que é o outro aqui? Atentado à soberania. Vou abrir aqui também a aulinha da titia Lude. Vamos abrir o Código Penal e vocês vão ver com os olhos de vocês se tem crime de atentado à soberania. Vamos lá. Código Penal. Dos crimes contra a soberania nacional. Atentado à soberania. Artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro os seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Ou seja, o crime de atentado à soberania, segundo o nosso Código Penal,
ele prevê que o agente ele tem que estar negociando o ato típico de guerra. Qual que é o ato típico de guerra que o Eduardo Bolsonaro está negociando? Ele está fazendo denúncias por conta de violações contra os direitos humanos. Qual que é o ato de guerra que o Eduardo está fazendo? Ou ato de invasão. Provocar invasão. Ele está pedindo, por acaso, para o Trump invadir o Brasil? Então, vocês estão vendo que, assim, falar até papagaio fala, né? O Lindbergh e esse tal de... Como é que é o nome dele? Rogério Correia. O Lindbergh e o Rogério Correia, né, falar até papagaio fala, eles podem falar o que eles quiserem. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês os tais dos crimes que estão sendo, né, colocados aí na pauta para coagir o Eduardo Bolsonaro. Eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou abrindo o Código Penal aqui no TV em Justiça para mostrar para vocês verem com os próprios olhos de vocês que esses crimes apontados não subsistem. Então, eu não estou aqui só falando, eu estou falando e estou mostrando. Estou botando o Código Penal na tela do TV em Justiça para você mesmo ler o Código Penal e chegar à sua própria conclusão. Aumenta-se a pena da metade até o dobro se for declarada guerra. Declarada guerra. Guerra Brasil e Estados Unidos. Nem a Venezuela eles bombardearam. Se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou soberania de outro país, reclusão de 4 a 12 anos. Operação bélica. Qual que é a operação bélica que o Eduardo Bolsonaro está tentando operar ou organizar? Então, vocês veem, eu estou mostrando aqui para vocês que não faz o menor sentido essas acusações, já que não conseguiram ligar, ano passado, o Eduardo Bolsonaro ao tal do argentino. Aliás, o argentino nem foi denunciado no inquérito do golpe. Aí estão inventando essas coisas aqui. Coação do curso do processo, a gente já viu que não teve violência ou grave ameaça. Atentado à soberania, a gente já viu que o tipo penal exige que seja questões, que envolva questões de guerra, de invasão, etc. e tal. Então, não tem nada com nada, é tudo pastel de vento. Eles ainda acusam de obstrução de investigação de organização criminosa. Mas o que o Eduardo está obstruindo? O Eduardo está escondendo alguma prova? Né? Que tipo de obstrução? Não explica. O Eduardo está no exterior em atividade parlamentar de denúncia de violações contra os direitos humanos. Simples assim. Coisa que está na atribuição dele fazer. A atribuição dele é falar no Brasil ou no exterior. Qual que é o problema? Então, se assim fosse, né, se falar no exterior fosse algum problema, se isso configurasse algum delito, né, você simplesmente questionar, criticar, apontar os crimes do seu opositor, ninguém poderia se defender em processo judicial. Porque em processo judicial, quando você vai se defender, você faz exatamente isso. Senão você vai estar sendo acusado sempre de obstruir a justiça. Você nunca vai poder se defender. Outra coisa, o Alexandre de Moraes, ele nunca poderia considerar nem remotamente que ele poderia despachar ou dar decisões contra o Eduardo. Porque se ele é o alvo das denúncias do Eduardo, ele sempre vai ser interessado na causa. Ele nunca poderia julgar o Eduardo. E mais, o Eduardo tem imunidade parlamentar. Mas a gente sabe que desde a época do Daniel Silveira, imunidade parlamentar já foi para o saco. Mas a gente está aqui para lembrar, né, para fazer esse trabalho aí chato de estar sempre lembrando para que esse dispositivo da Constituição não caia no esquecimento. A gente está sempre
sendo inconveniente e lembrando, né, dessa coisa chata, né, que a Constituição, é chato seguir, né, STF. O STF não gosta muito, não, mas a gente está aqui para lembrar que ela existe. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.